Aqui, né, nós temos, mais embaixo, diz assim: se você souber que alguém está sendo prejudicado e não faz nada, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, saiba, o Criador, que tudo vê, te dará a mesma rejeição. Aí, o que isso indica, né? Isso indica a seguinte questão, né? Que a- o que é sábio ou justo, ele não pode se calar perante a injustiça, perante alguém que está sendo prejudicado. Se fizer isso, comete o erro da omissão. E a omissão, para o Criador, é pior do que aquele que erra consciencialmente. Por isso que nós temos um termo lá em Apocalipse, e é interessante que esse termo em Apocalipse é um termo que só tem ali. Parece que o escritor, na época, assim, tinha três grupos ali. Ele narra o perfil de três grupos. O grupo frio, o grupo quente e o grupo morno. Severino, passando uma boa noite. Bem-vindo, querido. O esposo da Valéria. Então, Passamos uma assim, boa noite. nós vamos. Então, note que nós temos ali três grupos: o grupo quente, o frio e o morno. E o interessante é que no grego não existia uma palavra para o do meio. É uma palavra isolada. Eu não sei de onde o autor tirou o termo, e esse termo em grego, que é morno, significa morno, a palavra em grego, só tem lá. Se você pegar esse vocábulo e procurar em outro texto, dentro da Bíblia, não vai achar. Morno foi um termo que o escritor João escolheu de algum lugar e colocou ali. Eu sei que já tem esse povo quente, esse povo frio, só que esse do meio eu não achei um termo. Eu vou ter que procurar aqui um termo. Morno, achei, morno. Ou omisso. Então, esse morno, ele é considerado a pior espécie. Ou seja, aquele que, na metáfora, não desce na garganta de Deus. Né? Deus não engole, ele vomita. Então, de acordo com Apocalipse, o morno é pior do que o frio. Porque o frio a gente pode dividir em dois grupos. O frio, né? O frio que é aquele que ele erra, entendendo que consciente, mas entendendo que não vê outra opção. Eu erro mesmo. É só o que me tem. E tem o frio, que é aquele que ele erra por prazer, que seria o Avon. Então, o frio, dependendo do contexto dele, pode se salvar na rehologramação. Ou seja, ele pode ter ainda uma chance, talvez. Ele ainda alcance uma chance. Só que o morno, não. O morno é inexistência. Ou seja, não desce, ele é vomitado. Então, aí diz lá, né? Ah, se fosse uma coisa ou outra, né? Mas como é morno, eu vomitarei da minha boca. Então, aqui em Provérbios, quando fala aqui, né? Se você vê alguém sendo prejudicado e não fazer nada, o Criador vai levar em conta, né? Ou seja, a omissão é um erro gravíssimo perante o Criador. Então, o sábio não pode aceitar a injustiça, né? Nem ele aceitar no sentido dele mesmo praticar,
mas ele também não aceitar no sentido dele ver e não fazer nada. Ou seja, né, vai se condenar do mesmo jeito. Não pode. Cristiana? Nessa questão, eu fiquei assim me questionando, professor, porque muitas vezes na situação da vida, né, que vemos e muitas vezes a gente até passa por elas, da gente ver pessoas que sofrem, né, precisam sim de ajuda e de repente são pessoas que sofrem assim, né, no sentido de que insiste em viver naquele sofrimento. E para nós que olha de fora, é até uma injustiça que a pessoa está sofrendo, né? É até uma injustiça que a pessoa está sofrendo, mas aquela pessoa, ela tem como sair, mas não sai, e fica ali insistindo naquele sofrimento, naquela injustiça. Então, eu fiquei pensando assim, né? Estou trazendo para vocês o seguinte: neste caso, neste caso, quando a gente vê uma pessoa até gravemente sofrendo essas injustiças, mas a gente percebe que ela tem como sair, mas não sai, insiste em permanecer e chega ao ponto, por exemplo, da gente dizer assim, já que já que é assim, eu não quero nem saber, eu vou deixar isso para lá. É tipo, não vou socorrer. Então, eu fiquei pensando assim, será que esse tipo de posicionamento nessa questão, acho que não tem a ver com essa que fala aqui no contexto aqui, né? Porque é a pessoa que sofre injustamente, porém, ela não tem a quem recorrer ou pedir um socorro e a gente, se não posicionar, ajudá-la, como no social, né, no todo, no exemplo. Mas esse tipo de pessoas que insistem em viver essa injustiça, se a gente vai, no caso, se meter, ou se intrometer, ou se envolver, acaba da gente, vamos dizer assim, pagar o pato, vamos dizer assim, né? Daquilo, e de repente a pessoa insiste em viver aquilo. Quando esfria ali a situação, permanece ali a gente que fica por ruim.